lactato deshidrogenase, uma outra enzima usada em clínica, fazemos a seguinte reação, que na verdade é a reação inversa. Lactato mais NAD+, formando piruvato e NADH. A deshidrogenase lática, né, está distribuída no citoplasma de todas as células do organismo e pode aparecer em concentrações maiores no soro em determinadas lesões teciduais. A LDH é formada por cadeias H de heart, coração, e M de músculo, ok? Aqui nós temos as isoenzimas da LDH. Isoenzimas são enzimas que possuem cadeias diferentes, mas que catalisam a mesma reação. Conforme nós já vimos, as cadeias da LDH podem ser do tipo H ou do tipo M. Então, a LDH1, certo? Ela possui 4 cadeias H. A isoenzima 2 possui uma M e 3 H. A isoenzima 3 possui 2 M, 2 H. A 4, 3M e 1 H. E a 5, todas as cadeias são do tipo M. Então, nós temos essas isoenzimas. A LDH1, né, e LDH2, certo? Predominam muito no músculo cardíaco, rim e hemácias. E são de movimento eletroforético mais rápido para o anôdo. A LDH3 e LDH4, né, nós vamos ver aqui. A 3 é de movimento intermediário, né? E a 4 e a 5, né, elas são mais catódicas, né? Vão mais para o polo negativo. E predominam no fígado e músculo esquelético. Existe uma outra forma chamada LDHX presente nos testículos, que é vista em homens após a puberdade, certo? As enzimas de mobilidade intermediária são encontradas em muitos tecidos, que no caso aqui nós temos a LDH3, né? Então, em músculos esqueléticos, glândulas endócrinas, baço, pulmão, linfonodos, plaquetas e músculo uterino não grávido. Os valores de referência para LDH, método colorimétrico, de 80 a 220 e de 5 a 35 unidades por litro no líquido, né? Essa primeira é do soro, nós estamos vendo aqui. Qual é o significado clínico da LDH? Geralmente, em laboratório de rotina, ela é dosada a LDH total, mas por eletroforese, podemos ter as frações, né? As isoenzimas. Então, no infarto agudo do miocárdio, ela aumenta de 3 a 10 vezes. Mas conforme eu falei, como a creatina sinase MB, que é a fração 2 da creatina sinase, e as troponinas T e I são preferíveis, ela não é mais tão utilizada assim. Hepatite tóxica com icterícia, aumento de 10 vezes. Miocardite, insuficiência cardíaca com congestão hepática, doença hepática, choque grave, no caso aqui é choque hipovolêmico, e anóxia, atividade moderadamente elevada. Em casos de hemólise, como próstase da válvula cardíaca, anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico ou B12, lise de células hematopoéticas devido a uma eritropoiese ineficaz, elevação de 50 vezes da LDH total e com altos níveis das frações LDH1 e LDH2. Na doença hepática primária ou com anóxia hepática, há um aumento marcante da atividade da LDH5, devido à perfusão reduzida do oxigênio. Precisa ver que a LDH é uma enzima da fermentação lática. Normalmente, ela converte piruvato mais NADH em lactato e NAD+. Nas doenças malignas, também há aumento da LDH, conforme nós podemos ver aqui. Aumento das frações 4 e 5 no soro. Tumores de células germinativas, teratomas, seminoma dos testículos, disgerminoma do ovário, a marcante aumento da LDH1, tá certo? Então, sobe a 4 e 5 em doenças
carcinomatosas, mas também pode subir a LDH1. Na distrofia muscular progressiva, nós já vimos que sobe as transaminases, vai subir também a creatina sinase, a aldolase e sobe a LDH5, né? Então, nós podemos ver que ainda há várias doenças que podem subir a LDH, como hepatite por vírus, a mononucleose infecciosa. Então, nós podemos ter frações elevadas da LDH. Ela não é uma enzima de muita especificidade, mas ela serve para acompanhar as complicações ocorridas em alguns pacientes. Na urina também pode ocorrer aumento da LDH. Vamos ver a situação. Em glomerulonefrite crônica, lúpus eritematoso sistêmico, nefroesclerose, no caso aí de diabetes, e malignidades da bexiga e do rim. Pode haver um aumento de 3 a 6 vezes. No líquido também ela pode ser avaliada, certo? A atividade no líquido é menor do que no soro, não sendo detectadas A4 e A5. Mas pode haver contaminação do líquido com o LDH por hemorragia ou ruptura da barreira hematocefálica, por doenças que adicionam LDH ao líquido. E ainda pode haver adição pelas células que se infiltram no líquido. Na hemorragia intracraniana, que pode ser observada em recém-nascidos, o aumento da LDH no líquido está associado a convulsões e hidrocefalia. A LDH no líquido pode ainda aumentar em situações de meningite bacteriana, aumentando as frações 4 e 5, que podem ser vistas na eletroforese do líquido. Meningite por vírus, podemos ver a fração 1 e a 3. Tumores metastáticos, aumento da LDH5 no líquido. Tumores cerebrais primários, pode aumentar todas as frações da LDH. Uma outra enzima muito comum em clínica é a creatina sinase, que antigamente era chamada creatina quinase ou creatina fosfoquinase, ACK. Bom, a creatina sinase, ela catalisa a reação de creatina mais ATP, formando ADP e fosfocreatina. Ou seja, o armazenamento da fosfocreatina, né, como uma fonte de fosfatos ricos em energia, só é possível porque nós temos a creatina sinase. Ela catalisa a reação nos dois sentidos. A creatina sinase, ela é dimérica, certo? Então, ela pode ter duas cadeias, certo? Uma B de brain, que é cérebro, e uma M de músculo. Ainda tem uma forma mitocondrial, essas aqui são citosólicas, né? E ainda tem uma CKMT, que é mitocondrial. Vamos ver aqui as isoenzimas da creatina sinase. Então, a CK1 é chamada BB, porque tem duas cadeias B. Predomina no cérebro, na próstata, intestino, pulmão, útero, placenta e tireoide. Normalmente, ela não aparece no sangue. A CK2 ou MB, ela predomina no músculo cardíaco, ou seja, 25 a 46% dela. Tem uma cadeia M e uma B. E em menor percentual nos músculos esqueléticos. Essa CK2 ou MB, ela é dosada em pacientes que fizeram transplante cardíaco, pacientes após o infarto agudo do miocárdio. É muito usado em clínica. A CK3 tem duas cadeias M. Então, ela predomina no músculo esquelético e também tem no músculo cardíaco. A mitocondrial é uma também oligomérica. Ela é localizada entre a membrana interna e externa da mitocôndria. Ela está presente no coração e corresponde a 15% da CK3. A creatina sinase pode associar-se a imunoglobulinas, formando macrocomplexos, que podem ser de dois tipos. O macro tipo 1, ela se associa, nós temos a CK1BB mais IgG, ou ainda a CK3, né? Então, nós temos de 0,8% a 2,3% em mulheres acima dos 50 anos, pode aparecer. A macro tipo 2 é uma CKMT em agregados oligoméricos,
de 0,5% a 2,6% em adultos com câncer ou doença hepática e em crianças com doença miocárdica. É bom lembrar que nós vamos ver que alguns tipos de cânceres podem lançar a secar no sangue. Aqui temos mais algumas características da creatina sinase. Essa enzima é um dímero, né, como eu já falei, com cadeias B e M, certo? As formas principais é a MM, o CK3, a MB, CK2 e a BB do cérebro, CK1. A enzima é encontrada em concentrações elevadas no músculo esquelético, músculo cardíaco, cérebro e trato gastrointestinal, são os tecidos que mais se encontram. Estudos de distribuição tissular indicam que o músculo esquelético é quase que completamente composto, ou seja, da isoenzima MM. Isso aí quer dizer que a maior parte da CK do músculo esquelético é a MM. É isso que quer dizer. Isso aí. E também tem algumas quantidades da MB. O cérebro e o trato gastrointestinal contêm primariamente a isoenzima BB, né? Enquanto que o músculo cardíaco consiste aproximadamente da isoenzima MM e a MB. Né? Aí são percentuais. No indivíduo sadio, a atividade da CK no soro é influenciada pela idade, sexo, pela etnia, gordura corporal e atividade física. Ela é correlacionada também com a massa muscular. Então, há muitas distorções nos valores de referência em populações distintas. 3 generalizações já foram feitas. Crianças têm valores de CK total maiores que adultos. Os homens têm valores de CK totais maiores que mulheres. Os negros têm valores de CK total maiores que os não negros. É recomendado que, em cada laboratório, estabeleça sua própria faixa de valor de referência da população atingida. Os métodos de dosagem colorimétrica, ela varia de 0 a 30 unidades por litro, isso no soro. O significado clínico da CK. A creatina sinase, ela aumenta no infarto agudo do miocárdio, após algumas horas, a distrofia muscular, no acidente vascular cerebral, no hipotireoidismo e em transplantes cardíacos. Há outras situações em que a CK também aumenta. Nas doenças do músculo esquelético, né, nós podemos ver em dermatomiosite, podemos ver na distrofia muscular progressiva, que tem a de Duchenne, tem a de Becker. Então, a creatina sinase, ela aumenta no sangue, né? Em doenças cardíacas, como o infarto do miocárdio, em transplantes cardíacos, né? Aumento da CK total e aumenta também a fração 2, né? E no caso de infarto agudo do miocárdio, a CK2 é maior do que 6% da CK total. Doenças do sistema nervoso central, como isquemia, doença cerebrovascular, traumatismo craniano e encefalopatias, aumenta também a CK. Doenças da tireoide, hipotireoidismo, aumenta a CK3 e pode aumentar também a CK2, certo? Elevação em CK1 no soro. Durante o parto se eleva em recém-nascidos com lesão cerebral, adenocarcinoma, tumores pulmonares, da próstata, rim, bexiga, mama e ovário. Pode subir a CK1, que é a que tem 2 cadeias B. Então, em alguns cânceres pode subir a CK-BB, e como os métodos colorimétricos que vão dosar a CK, eles detectam pelas cadeias MB, né, da CK2, a CK2 ela é medida pelas cadeias MB, e porque na CK3 só tem cadeia M, então a CK1 normalmente ela não aparece no soro, quando ela aparece, devido a esses cânceres principalmente, ela vai ser medida como se fosse a CK2, por causa da cadeia B. Então, isso gera um erro na medida da CK2. Elevação de CK1 no líquido, né? Aumento de CK1 de 6 a 24 horas após as lesões cerebrais, como a encefalopatia com anóxia aguda e parada cardíaca, acidente vascular cerebral agudo. Vocês têm que ver que quando há problemas com a perfusão sanguínea, a oxigenação, a lactato dehidrogenase ela vai funcionar. E a creatina sinase também é uma enzima do metabolismo anaeróbico, porque nós não precisamos de oxigênio para
formar foscreatina ou para usar foscreatina.